Oi, boa noite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu me chamo Priscila Macedo, sou segunda secretária da atual gestão da RB, da Associação Rio Grandense de Bibliotecárias. E antes da gente iniciar essa nossa última noite, nossa última live da noite, vou me autodescrever rapidamente. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo ondulado, tô com cabelo solto, tô com óculos com armação grande, da cor marrom, e tô com uma camiseta begezinha. E também vou aproveitar e descrever a Aline Godinho, que é a nossa intérprete de Libras. Aproveitar que nem a nossa colega Carla fez ontem. Hoje a Aline ela tá com o cabelo amarrado, ela tem um cabelo castanho escuro, ela é uma mulher branca e ela tá com uma camiseta preta. Então, aproveitar essa nossa última noite, né, no qual a nossa live é a temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura para crianças e jovens com Eliane Debus. E antes de iniciarmos, enquanto Associação Rio Grandense, aqui representando a nossa gestão, é aproveitar nesse mês de março, que é o mês do dia da bibliotecária, né, que agora no dia 12, todo esse mês de março, a gente está com 20% de desconto para a associação, para se associar, e é válido durante o ano, durante 12 meses. E para nós, ter vocês, né, como associados, tanto bibliotecárias, técnicos, estudantes também de biblioteconomia, é muito importante para que mais momentos como esse possam acontecer, tantas lives ou formações também, e também escutar e ver, né, o que vocês tanto querem que a gente também possa fazer de cursos, oficinas. E é importante também trazer que essa live ela está acontecendo através da Lei Aldir Blanc, que é a Lei 14.017, que a gente está podendo fazer essa atividade aqui hoje. E também agradecer aos nossos parceiros, né, que seria o CRB e a Lei Aldir Blanc, e também a Prefeitura de Porto Alegre, que os recursos oriundos para essa live, elas estão vindo do município. Então, com isso, eu já chamo o nosso mediador da noite, que é o Sidney. Vou ler aqui brevemente a sua mini biografia. Sidney Júnior Costa Bispo, ele é pai de uma incrível e perspicaz menina. Ele é gestor e mediador de leitura da Biblioteca Comunitária Visão Periférica, que fica localizada no Morro Santana, em Porto Alegre. E esta biblioteca ela também integra a Rede Beabá, Rede de Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul. É estudante de filosofia, empreendedor e ativista social. Seja bem-vindo, Sidney. Grato pela acolhida, uma boa noite a todos, saudações. Como apresentado, eu sou Sidney Costa, atuante no Visão Periférica e Biblioteca Comunitária, aqui na Vila das Laranjeiras, em Porto Alegre, no bairro Morro Santana. Vou me autodescrever, então. Eu sou um homem de 32 anos, tenho a pele de tom preta, estou usando uma camiseta flanela quadriculada vermelha e branco. Eu cultivo barba, cabelos baixos, em tons escuros, assim como a barba, e alguns fios grisalhos. Queria agradecer, então, o convite da Associação Rio Grandense de Bibliotecárias, da CRB, 10ª Região, por estar promovendo essa atividade em referência ao mês das bibliotecárias.
E hoje eu estou aqui, então, para mediar essa temática e faço, então, estendo o convite para a convidada de hoje, que ela é pesquisadora, professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Também ela é escritora e autora de livros como Antonieta, Poesia Cabe na Escola e Patrimônio Negro no Sul do Brasil, e muitos outros títulos. E abordando a temática de hoje, da cultura africana e afro-brasileira na literatura para crianças, para o nosso bate-papo de hoje, eu chamo a Eliane Debus. Olá, boa noite a todas, a todos, a todes. Agradeço o convite da Associação Rio Grandense de Bibliotecários, ARD, para participar desse evento, e foi com alegria que aceitei. A honra, como diz Barthes, pode ser imerecida, a alegria nunca o é, e por isso é com alegria que aqui estou. Sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos, ou estou com os cabelos curtos atualmente. Estou com um vestido rosa, que tem flores azuis e amarelas. O tecido é uma capulana, que eu trouxe de Moçambique. Eu estou com brincos amarelos e um anel também do mesmo tom de amarelo dos brincos. Estou de batom. Atrás de mim tem uma estante, na verdade é mais de uma, com vários livros que formam um paredão colorido de livros que estão sempre me acompanhando. E alguns estão em destaque porque são livros de minha autoria, são autorais ou organizados por mim e pelo meu grupo de pesquisa. Agradeço, então, o Sidney pela apresentação, né, esse bibliotecário que está lá numa biblioteca comunitária no Morro Santana, a Priscila pelas palavras iniciais, ao Nelson, que está nos bastidores, e os bastidores são sempre importantes, e por isso é necessário dizer, né, da sua presença aqui, qualquer falha é dele, não é minha. E a Aline, né, que estará aqui nessa função de intérprete de livros. Último dia do evento, então veja que lugar que eu estou, né? Finalizar um evento aí que veio com dois discursos potentes anteriormente, né? Mas sempre pensando a diversidade, a diferença, né? E é um pouco disso que eu vou falar aqui, pensando a literatura para a infância. Mas antes, eu creio que seja necessário lembrar as mortes ocorridas em nosso país. Creio que é necessário lembrar que vivemos momentos complexos e, às vezes, quase surreais. De um lado, uma pandemia viral que nos coloca em reclusão, com ensino remoto, essa própria ação, essa própria atividade, né, se dá num momento à distância, devido a esse momento que vivemos, né? Então, a palavra mais usual, talvez, nesses últimos tempos, para quem é professor, pesquisador, seja a sincronia, né, e esse trabalho remoto. Eu disse que eram duas pandemias, então uma viral e outra sobremaneira política, né, onde os governos nos colocam em sobressaltos sobre a continuidade dos avanços científicos no país, e particularmente no que diz respeito às políticas afirmativas e à educação para as relações étnico-raciais. E aqui a gente pensa em programas extintos que se articulam com a biblioteconomia e com as bibliotecas do país, como o PNBE, né, Programa Nacional Biblioteca na Escola, que desde 2015 se desfez, se desmantelou. Então, na interface desses dois lados pandêmicos, mantemos a convicção de que dias melhores virão, mas precisamos ficar atentos.
espaços como esse de discussão colaboram para não perdermos a crença de que é necessário esperançar, verbo pulsante nestes tempos. Como lembra Paulo Freire, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Então, como Sidney me apresentou, sou Eliane Debos, sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora na área de letras e educação, essa articulação, né? Tanto que eu trabalho no programa de pós-graduação em educação e no programa de pós-graduação em estudos da tradução. E na graduação, com o curso de pedagogia, em uma disciplina que é o meu chão, a minha paixão, que é literatura e infância. Fui durante muitos anos professora da educação básica, né? E tenho uma articulação muito próxima com as bibliotecas e os bibliotecários. Dia 12, né, dia do bibliotecário, eu também estarei fazendo uma fala aqui na Associação Catarinense de Bibliotecários, ACB, e mandei para a Andréia, hoje a presidente, né, da associação, uma correspondência que eu recebi em 1991, tirei uma foto e mandei para ela, que foi a minha primeira atividade com um grande público, fazendo uma fala sobre literatura para a infância. E esse grande público era um público de bibliotecários, era um telegrama da Associação Catarinense de Bibliotecários me convidando para fazer uma fala no evento. Então, trago um pouco dessa história para também dizer do lugar que eu falo, né? Sou uma professora que já passou por todos os níveis educacionais ali, todas as etapas, mas sempre entendendo a biblioteca como esse espaço irradiador da leitura literária, né, e da fomentação de leitores daí, de todos os tipos de leitura. Aqui é óbvio que eu vou centrar a discussão naquilo que me é mais caro, que é a leitura literária, que é o acesso ao livro de literatura. E quero chegar, então, ao meu recorte específico, que é o da literatura para a infância e a educação das relações étnico-raciais. Então, a representação, né, das personagens negras nos livros para a infância, o protagonismo negro nos livros para a infância, a escrita negra ou não negra, mas esses livros que nos chegam apresentando o outro, a outra, né, os outros, nessa ampliação, né, cultural, a representação cultural. Então, a minha fala, ela vai partir de 3 caminhos. Espero estar falando pausadamente, eu sei que às vezes eu digo que vou falar pausado e começa a correr, mas estou vendo que está ali, a gente está aí em sincronia. Então, eu vou seguir 3 caminhos. Um caminho é a discussão teórica sobre a literatura para a infância e a educação para as relações étnico-raciais. O segundo caminho, ele vai mais para um olhar prático, mas da minha prática como professora universitária, mas em relação também à educação básica, né, às escolas, bibliotecas, enfim, os trabalhos que temos realizado, e daí, tanto na pesquisa como em projetos de extensão, e eu vou trazer as experiências com o PET de pedagogia, o Programa de Educação Tutorial de Pedagogia, do qual sou tutora, e a partir também do grupo Literalize, que é o grupo que eu coordeno, junto com a professora Maria Laura Pozobon Spengler. E, por último, eu quero trazer um pouco, assim, então, da minha experiência como escritora, né, e escritora pensando a educação para as relações étnico-raciais, principalmente a partir do meu livro Antonieta, onde eu trago a história de Antonieta de Barros, né, e também o livro que em breve vai ser lançado, até maio, junho, que também é com apoio da Lei Adir
não, Elizabeth Under, desculpa, que é um edital, né, da Fundação Catarinense de Cultura de Santa Catarina, em que eu estou produzindo, na verdade, é uma organização de poemas do Cruz de Souza. E eu vou contar um pouco para vocês desse processo de organização, né, de um livro de um poeta reconhecido nacional, internacionalmente, um poeta negro, e o porquê da minha escolha, dos determinados poemas que eu escolhi. Então, espero que a gente tenha aí uma boa conversa. E digo conversa porque, num primeiro momento, eu vou fazer uma exposição, sim, espero que não fique muito cansativo, mas num segundo momento a gente, então, abre para o debate, abre para a discussão, e espero que a minha fala, que a ideia não é trazer verdades, né, mas um determinado ponto de vista, e que ela provoque, então, aí o debate, a discussão, porque é disso que precisamos, né, de debate e discussão. Então, pensar a literatura para a infância e a educação para as relações étnico-raciais está umbilicalmente vinculado à Lei 10.639 de 2003. Hoje, né, é a 11.645, que é de 2008, que inclui a cultura indígena, a história dos indígenas também. Mas a Lei 10.639, ela cria a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira na educação básica. E depois nós vamos ter, então, as diretrizes curriculares para o ensino da cultura africana e afro-brasileira, e que eu acho que a todo momento ainda estamos tentando, né, implementar as diretrizes, né, quando pensamos, para além da obrigatoriedade do ensino, mas quando pensamos a sua implementação, que tenham mais livros sendo publicados, que tenham mais leitores, mais escritores de diferentes etnias, e aqui a gente pensando a cultura africana e afro-brasileira, que é o recorte específico. Falado da lei e dito da sua importância, dito da importância das diretrizes curriculares, documentos importantes para a gente entender como que o mercado editorial se amplia a partir dessa lei. Não estou aqui dizendo que não existiam livros que trouxessem a representação negra, né, antes. Existiam. Mas se vocês, quem está aqui ouvindo, lembrar das leituras que fez na infância, façam esse exercício de memória. Quais as personagens negras que aparecem nesse rememorar, né? Dependendo da geração, são muito poucas. Os mais jovens, né, os bibliotecários, professores, leitores mais jovens, pode ser que recordem de mais títulos. Mas tem uma geração aí que a gente pode falar em silenciamento, né, da representação negra nos livros para infância e juventude. Mas quando eu digo que anteriormente existiam títulos, estou pensando aqui no Rogério Andrade Barbosa, Júlio Emílio Braz e Joel Rufino dos Santos, que são escritores que já na década de 80 traziam essa representação fortemente, cada um a seu modo, né? E a gente pode ir para as páginas da revista Recreio com Joel Rufino dos Santos, a gente pode ir lá para melhoramentos com a coleção Bichos da África, do Rogério Andrade Barbosa, e os livros de Júlia Emílio Braz também, Pretinha, Eu e tantos outros, né? Esses três autores, a gente poderia dizer que marcam aí esse momento que antecipa a Lei 10.639. Até porque a lei, ela é de 2003, mas é uma demanda que vinha sendo construída e constituída pelos movimentos sociais, pelos movimentos negros. Então, quando ela é assinada, em muitos municípios, em muitos lugares, até existiam já leis municipais, leis estaduais, que criavam, instituíam, né, a obrigatoriedade. Enfim,
existem várias pesquisas, depois quem quiser aprofundar, né, vocês podem ler trabalhos da professora Nilma Lino Gomes, nós temos alguns trabalhos como Patrimônio Negro no Sul do Brasil, organizado por mim pela professora Joana Célia dos Passos, aqui da UFSC, em que vários autores falam, não só da literatura, né, mas do patrimônio negro no Sul do Brasil, e nós vamos ver que as pesquisas também se aprofundam a partir das ações afirmativas que se constituem a partir de a maioria de 2003, né? Então, nós precisamos pensar nesse contexto, e esse contexto ele não se dá de forma leve, solta, e com aprovação total, né, dos gestores, dos bibliotecários, professores. E aqui eu marco mesmo, eu iniciei com gestores, porque muitas vezes os gestores é que impulsionam, né, que movimentam, é como uma maquininha que movimenta o espaço da escola, o espaço da biblioteca, os espaços circundantes aí da leitura literária. E várias pesquisas, como eu disse, uma delas da professora Nilma Lino Gomes, ela coordenou uma pesquisa nacional, em que mostrava que os gestores não avaliavam positivamente a inserção da temática da cultura africana e afro-brasileira no seu campo maior, né, não só na literatura. Alguns anunciam até como uma forma de discriminação quando se traz a temática, enfim. Mas, curiosamente, o mercado editorial, ele se amplia no sentido da produção de livros com a temática da cultura africana e afro-brasileira. E aqui também a gente pensa a escrita também de escritores negros e de escritores africanos, que começam as literaturas africanas começam a ser inseridas no mercado editorial brasileiro com mais força, e principalmente a infantil, né, para as crianças, os pequenos. Nós vamos comprovar, né, se comprova isso por pesquisas, que os autores para crianças, para a infância do continente africano, eles se inserem no mercado editorial a partir, principalmente os de língua portuguesa, a partir da Lei 10.639. Então, tem um marco aí que a gente tem que reconhecer, né? O mercado editorial, ele não visa o lucro, é óbvio, né? Os bibliotecários provavelmente vão lembrar que quando nós temos a LDB, em 96, e as diretrizes curriculares, com os temas transversais, os catálogos das editoras se reorganizaram a partir dos temas transversais. Não sei se recordam disso, mas vinha ecologia, ou questões ambientais, toda pluralidade cultural, né? Então, os livros foram se reorganizando, até títulos que já existiam, sim, mas se reorganizando em caixinhas. E na questão da temática da cultura africana brasileira, o mercado editorial também vai entender como uma demanda, mais do que uma demanda, um filão editorial. Nós podemos também perceber que isso não se dá efetivamente, muitas vezes, nas bibliotecas, por exemplo, no PNBE, se nós pegarmos o PNBE para a educação infantil, de 360 títulos, 60 e poucos com representação, mas a maioria representação na ilustração e de forma secundária, e 3 como protagonista. Esse levantamento que eu estou aqui trazendo é de uma pesquisa que eu orientei de mestrado, da Tatiana Mina Bernardes. Então, ela vai mostrar que de 360 títulos, 3 eram protagonistas, que tinham personagens negras como protagonistas. Então, aí a gente já demarca, né? E existem outras pesquisas também, PNBE, anos iniciais, EJA, enfim, que vai demonstrar que os livros, os títulos com a representação negra,
não eram muitos, né, dentro do programa. Mas, quiçá, né, se ele continuasse, provavelmente teríamos mais títulos inseridos na escola e nas bibliotecas escolares, e daí pensando nas bibliotecas também públicas e particulares, enfim, nas bibliotecas do país. Para além disso, o mercado, né, independente daqueles que chegavam na escola, o mercado acresce, né, esses títulos, e nós vamos ter, então, o que eu venho denominando de eu trago, né, faço uma categorização, 3 categorias de livros que circulam no mercado editorial hoje. É óbvio que eu trago isso de forma didática para tentarmos compreender e tentarmos ultrapassar algumas esferas, como aquela que denomina a Rogério, né, a produção do Rogério Andrade Barbosa, que eu tenho bastante afeto, mas que alguns professores dizem, vou trabalhar com a literatura africana do Rogério Andrade Barbosa. Não, é uma literatura que tematiza, ele não é um escritor africano para a gente chamar de literatura africana, como Celso Cisto, né, que hoje está morando no Rio Grande do Sul, e que muitos provavelmente aqui conhecem, que estão aqui na live, que tem produção belíssima sobre a temática, e a própria tese de doutorado dele foi sobre as literaturas africanas, mas ele não escreve literatura africana, ele traz recontos africanos. Então, essa sistematização que eu fiz, essa categorização, é mais para didatizar, para pensarmos essas diferenças, e é claro que merece uma ampliação, merece discussão, merece mais estudos, né? E que bom que eu vejo assim, que várias pessoas estão lendo e estão aprofundando essas categorias. Então, está nesse livro aqui, publicado pela editora Cortez, e daí eu vou trazer, então, essas 3 categorias. A primeira seria uma... Vou fazer um parênteses. É que, quando eu construí aqui a minha fala, e eu disse que eram 3 caminhos, eu acho que quem está desde o início percebeu que eu falei que eram 3 caminhos. Eu, na verdade, escolhi 3 poetas para seguirem esses 3 caminhos aí comigo. Então, eu vou ler uma poesia antes de começar a categorização, que é do Solano Trindade, que é Toque de Reunir. Vamos lá. Vinde, irmãos macumbeiros, espíritas, católicos, ateus, vinde todos os brasileiros para a grande reunião, para combater a fome que mata a nossa nação. Vinde Maria Puxeria, João de Deus, José Maria, Anicácio, Zé Pretinho, para a grande reunião, para combater a malária que mata a nossa nação. Vinde trapeiro, pedreiro, lavrador, arrumadeira, caixeiro, funcionário, combater a tuberculose que mata a nossa nação. Vinde, irmãos sambistas, da favela, da Mangueira, do Salgueiro, Estácio de Sá, para a grande reunião. Combater o analfabetismo que mata a nossa nação. Vinde, poetas, pintores, engenheiros, escritores, negociantes e médicos para a grande reunião. Combater o fascismo que mata a nossa nação. Solano Trindade me acompanha nessa primeira caminhada aí, né, das categorizações. Então, a primeira categoria seria a temática, né, a literatura de temática da cultura africana e afro-brasileira. Poderíamos pluralizar e dizer as culturas africanas e afro-brasileiras. Essa seria uma literatura não escrita, né, por negros. Parece assim, ixi, mas vai estar diferenciando, isso é complicado, né? É complicado mesmo, muito complicado. Mas é para a gente compreender também que a gente tem vários escritores negros no Brasil, e que muitas vezes a gente não se dá conta.
ou até para criticar como tem pouco. Então, essa intenção, olhar para quem escreve, é importante. Não estou querendo aqui dizer que o negro ou não negro vai escrever melhor ou pior, não é isso. Mas para a gente ter o reconhecimento de quem faz a produção literária do nosso país. E muitas vezes nós vamos nos dar conta que a maioria são homens e brancos, e héteros. Mas, nessa primeira categoria, vocês vão ter muitos escritores que vocês conhecem. Citei aqui o Celso Sisto, né, que tem vários livros bacanas sobre a temática. André Neves, com o Bax, provavelmente muitos conhecem. E eu posso ir um pouquinho mais para o passado e trazer A Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, e posso trazer também O Menino Marrom do Ziraúdo. Mas vejam, esses dois livros eles já têm um distanciamento temporal, né? Tem várias pesquisas que já mostram alguns descuidos no processo de escrita desses livros, e que a gente tem que prestar atenção quando lê, né? Então, O Menino Marrom e o Seu Amigo Branco, que é até rosado, vão ao longo da vida seguindo caminhos diferentes. O jovem branco gosta de vinho, o jovem negro de cachaça, o samba, a música clássica do samba. Então, às vezes a gente não percebe o estereótipo, né, numa narrativa que, num primeiro momento, ela nos afeta, porque é sensível, porque traz de forma até positivada a representação da criança negra, como a representação da menina bonita do Laço de Fita. Mas nós temos que ampliar nosso horizonte, né, de expectativa e também de repertório. E daí citei dois autores aqui, André Neves, o Celso Sisto e vários outros escritores não negros e que produzem aí uma literatura contemporânea e de afetos super positivada. A segunda categoria seria as literaturas afro-brasileiras. Este é um termo cunhado pelo professor Eduardo Assis Duarte, eu tenho utilizado ele, mas, e agora estou escrevendo um pouco mais, né, que eu escrevi no capítulo deste livro. Por quê? Porque algumas, numa leitura rápida, pode-se pensar que eu faço a leitura a partir dos 5 tópicos do professor Eduardo, e, na verdade, eu trabalho pensando a escrita, a produção do escritor, da escritora negra, né, da autoria, e não da temática. E é complexo, né, porque como identificar, quando eu me apresentei como negra. Muitos vão dizer que eu sou moreninha, né, olha que eu tenho muito para descobrir a minha identidade, né, deixar meus cabelos naturais, enfim. Então, a identidade é algo que mexe, né, com os brasileiros, nessa cordialidade racial, de dizer que não temos um racismo estrutural. Então, também esse termo é um termo de construção. E as literaturas africanas, né, no plural, as literaturas africanas, e pensando aqui, não só e aqui o continente africano, a maioria da população é negra, mas nós temos escritores brancos que estão lá escrevendo, né? E curiosamente, eles foram os primeiros a chegar, a Mia Couto, a Petela, a Gualusa, não aqui fazendo discriminação, mas vejam que os primeiros que chegam também foram os escritores negros, mas os escritores brancos. Mas pensando, quando a gente traz as literaturas africanas, elas são um mundo, né? África é um mundo, um continente amplo. Então, a gente poderia categorizar pelas línguas. Então, as literaturas africanas de língua inglesa, de língua francesa, porque quando nos chegam estão no português, mas foram traduzidas.
Olha a importância do tradutor. E as literaturas de língua portuguesa. Então, as literaturas para a infância, as literaturas africanas para a infância de língua portuguesa, elas chegam no mercado editorial com força a partir da lei. Tá? Então, eu sei que esse tema dá pano para manga, né? Vou olhar aqui o horário, já estou quase extrapolando essa primeira parte, mas eu queria citar, então, alguns livros, né? Eu citei o Celso Sisto, mas eu não citei o título, então, Mãe África, que provavelmente muitos de vocês conheçam e tenham nas suas bibliotecas, enfim. Se não tem, procurem esse acervo. O pessoal está colocando, estou aqui olhando o chat com um monte de vontade de interagir, mas daqui a pouco a gente vai para a interação, né? E citei Odax, que eu não estou com ele aqui, mas eu gosto muito de citar Silvertop e esse livro aqui, A Fada lá de Passárgado, um livro antigo, e que me toca muito, são as várias fadas, e dela vai falar da fada poesia, que é preta, pretinha, e é um livro lá da década de 80. E daí trago um pouco também, rapidamente, algumas escritas afro-brasileiras, escritas negras. A gente pode começar com o Jabuti, né? O Otávio Júnior, da Minha Janela, que aqui a gente tem uma escrita negra e a representação negra. Eu trago a escrita negra articulada com a representação, né? Tentando fazer essa junção. Isso não quer dizer que o escritor que não escreva sobre a temática deixe de ser negro, mas esse meu recorte foca, né, nesse caminho. Então, Elisa Lucinda, que é cantora, né, poetisa, acho que um dos poemas dela mais conhecidos, quem gosta de rap, é O Milionário do Sonho, do Emicida, que é bárbaro, né, que é um poema. Trouxe aqui, gente, eu trouxe tanta coisa, mas Cidinha da Silva, Nilma Lino Gomes, Iris Amâncio, então são escritoras e escritores que têm publicado aí com uma potência muito significativa. Depois eu vou colocar também um pouco aqui vou passar para o chat, quando a gente estiver fazendo a mediação, quando se dividir, para a gente estar colocando também alguns lugares que vocês podem acessar depois, referências bibliográficas, né, de textos que eu já escrevi, enfim. Que trago também para vocês pensarem como acervo, provavelmente muitas bibliotecas têm, o material da Cor da Cultura e os livros animados da Cor da Cultura. Então, vários livros do Rogério Andrade Barbosa, Sônia Rosa, né, com o Menino Nito, né, que a gente vai esquecer da Sônia Rosa, que o Sandy Oliveira. Então, muitos livros estão lá na produção da Cor da Cultura, projeto, né? Queria tentar, então, ir para o meu segundo caminho. Falei sobre as literaturas, né? E depois eu deixo aberto para as perguntas e a gente volta. E agora eu queria ir para o caminho da pesquisa e dos projetos de extensão. Então, para trazer essa parte, esse segundo caminho, eu trago um poema de uma poetisa pouco conhecida no Brasil, que é moçambicana, Noêmia de Souza. Não escreveu para criança, como também o Solano Trindade não escreveu. Eles estão aqui me acompanhando como escritores do mundo adulto, mas que os jovens podem ler, e tem poemas, sim, que as crianças podem ouvir, né? E ler. Se me quiseres conhecer, estuda com os olhos bem de ver esse pedaço de pau preto que um desconhecido irmão Maconde, de mãos inspiradas, talhou e trabalhou em terras distantes, lá do norte. Ah, essa sou eu. Órbitas vazias no desespero de possuir a vida, boca rasgada em ferida de angústia, mãos enormes, espalmadas, erguendo-se em jeito de quem implora e ameaça. Corpo tatuado de feridas
visíveis e invisíveis, pelos chicotes da escravatura, torturada e magnífica, altiva e mística, África, da cabeça aos pés. Ah, essa sou eu. Se quiseres compreender-me, vem debruçar-te sobre a minha alma de África, nos gemidos dos negros nos cais, nos batuques frenéticos dos muxoques, nas rebeldias dos maxanganas, na estranha melancolia se evolando de uma dança, uma canção nativa, noite adentro. E nada mais me perguntes, se é que queres me conhecer. Que não sou mais que um búzio de carne, onde a revolta de África congelou seu grito inchado, seu grito inchado de esperança. Esta é Noêmia de Souza, a grande poeta moçambicana. Trago ela para falar um pouco do que a gente vem fazendo. Então, as pesquisas, eu depois nomeio aqui no chat para vocês, mas a gente tem 2 pesquisas bem significativas e também grandes. Eu tenho dificuldade de pensar coisas pequenas. Então, uma é a temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura infantil produzida no Brasil. Ela é uma pesquisa que está sendo desenvolvida com a Universidade Federal do Paraná, com o professor Paulo Vinícius Batista Silva, com a Federal do Espírito Santo, com a Débora Cristina Araújo, e com a Estadual da Bahia, com a Maria Nori de Oliveira. Nós estamos fazendo resenhas e as biografias de escritores afro-brasileiros e africanos. Hoje já temos mais de 200 resenhas. Esse material está indo para um site para que seja disponibilizado, né, de forma gratuita as resenhas dos livros. Outro projeto, e daí é um projeto que eu faço com esses colegas também, e coordeno, que é De Lá para Cá, as literaturas africanas de língua portuguesa para a infância, publicadas no Brasil de 2003 a 2018. Então, a gente faz um levantamento das literaturas africanas de língua portuguesa, né, e as resenhas dos livros, e alguns orientandos de mestrado e doutorado estão, então, se debruçando sobre essas literaturas com mais afinco. No PET de pedagogia, como eu falei, né, quando eu explicitei lá dos 2 momentos, eu falei do PET de pedagogia, um programa de educação tutorial, onde tem 12 bolsistas no curso de pedagogia, e lá eu, como tutora, desenvolvo alguns trabalhos, sigo o que as colegas anteriores já vinham fazendo, a professora Vânia Beatriz Monteiro da Silva, que foi a primeira tutora, e a professora Maria Hermínia Lache Lafim, que tem um dos eixos, a educação das relações étnico-raciais. Um desses eixos, então, no que a gente trabalha com a literatura para a infância, vou focar assim, nos mais específicos. O primeiro é a tradução, então, até o ano passado nós estávamos fazendo traduções de poemas de escritoras afro-latino-americanas. Então, um poema que eu acho que vocês conhecem, né, da Victoria Santa Cruz, peruana, Me Gritaram Negra. Então, a gente fez a tradução do espanhol para o português, e o poema da Exília Saldanha, Mulher Angolana com Filho às Costas. Esses 2 poemas fazem parte, então, do repertório da nosso segundo projeto de expansão, que é o Contarolando, que é um grupo de contação de histórias, que existe, este ano está fazendo 10 anos, e que desde 2017 tem priorizado o repertório da temática da cultura africana e afro-brasileira. O ano passado, na pandemia, nos reinventamos, porque contar histórias, né, era sempre pensando presencial, a escola, os professores. O ano passado, então, a gente começou a fazer
visto remotamente, por meio de vídeos. Então, a gente tem um vídeo, um projeto que é Versos do Índico, em que a gente apresenta os poemas de Pedro Pereira Lopes, Mauro Brito e Celso Cossa. Esses poetas, então esses vídeos, eles estão no YouTube, tá? Depois a gente coloca aqui no chat também o YouTube do PET de Pedagogia UFSC. E, então, também nesse período de pandemia, de maio a novembro de 2020, eu criei um projeto que é Poemas no Meu Quintal. Então, eu todos os dias lia poemas de escritores e escritoras negras do Brasil e da América Latina e de África. Isso também pode ser visto, né, consultado no meu canal do YouTube, Eliane Dedos. E o terceiro, então, estou indo assim para depois a gente começar aí no bate-papo. O terceiro seria um pouco da minha produção, e daí não a produção acadêmica. Eu trouxe meu livro, então, a temática da cultura africana brasileira, o livro em que a gente faz, com um grupo de pesquisa, a resenha de 84 títulos do Rogério Andrade Barbosa, Patrimônio Negro no Brasil, sim, mas eu quero falar um pouco, então, da ficção, né, desse caminho que eu tenho seguido, que é a escrita ficcional. O ano passado, então, antes de falar um pouquinho de Antonieta, o ano passado eu participei também do Livro das Marias 2, da Giovanna P., que daí eu digo que é a primeira antologia que eu participo, que começo, né, a trazer meus poemas à cena, que era algo que estava engavetado assim, desde sempre, né, tinha publicado poucas vezes. O Antonieta, ele nasce já há um tempo, o texto é de 2015, a primeira versão. Essa versão eu socializei em vários momentos, em forma de poema. Foi no Congresso de Pesquisadores Negros, em 2017. Em vários eventos eu fiz aberturas com o poema do Antonieta, mas faltava alguma coisa. E para produzir um livro para a infância. Eu tenho outros livros, e aqui em Florianópolis, a DEBEC, que é o Departamento de Bibliotecas Escolares da Prefeitura de Florianópolis, da rede municipal, tem um projeto que é o Clube da Leitura Agente Catarinense em Foco. E eu já participei várias vezes desse projeto, com 2 livros para a infância. É Tempo de Pão por Deus, que é sobre a tradição do pão por Deus, e O Medo e Seus Segredos. Estava com o texto da Antonieta guardadinho, assim, aqui na cabeça, querendo fazer o livro. E eu vou na escola, a bibliotecária, a professora da sala informatizada tinha feito um trabalho muito bacana, e as crianças estavam fazendo muitas perguntas. E um leitor, um menino, me pergunta: qual é o teu próximo livro? O que tu vai escrever? E eu coloquei que eu tinha, né, essa vontade de escrever o livro da Antonieta de Barros. Ele rapidamente olhou para mim e disse, em voz alta: o túnel? Quem mora em Florianópolis sabe que nós temos um túnel que liga o centro da cidade para o sul da ilha, que se chama Antonieta de Barros. Vejam a ligação que o menino fez. E na hora eu disse para ele: olha, é o túnel, mas não é túnel. E eu saí da escola com o início do meu livro. E daí eu vou ler o início. O restante já estava pronto. E vou ler, então, o início com a inspiração desse leitor, desse menino. Antonieta de Barros é nome de rua, mas não é rua. Antonieta de Barros é nome de túnel, mas não é túnel. Antonieta de Barros é nome de escola, mas não é escola. Antonieta de Barros é história. Fez história. E
por isso virou nome de rua, de túnel e de escola. Quer saber quem é Antonieta de Barros? Chega pertinho, que eu te conto. E assim, eu vou contar a história dessa mulher negra que viveu no início do século XX, né? Aqui na Desterro, hoje Florianópolis, nessa Ilha da Magia, não tão mágica. E conta um pouquinho dessa trajetória, né? Dessa menina que está lá com a mãe na cozinha. A mãe é uma negra livre e ela estuda, ela vai para a escola de brancos, ela se torna normalista, ela cria uma escola, ela é escritora, né? Ela é a cronista da cidade. Depois ela escreve o nome, pseudônimo dela, Maria da Ilha. Ela publica em vida Farrapos de Ideias. E ela é a primeira deputada negra no país, né? E a primeira deputada mulher em Santa Catarina. Veja, 36. Naquele período ali, em que, pela primeira vez, a mulher pode votar e ser votada. Essa é a Antonieta de Barros, né? Negra mulher que nunca se pintou de outra cor. É assim que eu termino esse livro. Uma frase, né, parafraseando uma frase que ela expõe quando ela é atacada, quando ela vai defender o espaço educacional, e ela é atacada, e ela diz, finalizo, né? Chega de, né? Tipo assim, eu não vou discutir, eu sou negra mulher que nunca me pintei de outra cor. Então, eu termino o livro assim também. As ilustrações são da Anne Gonzala, né? E assim, que são umas ilustrações belíssimas. A Ana representa a Antonieta de diversas formas, então tem uma página que é só, né, que é uma ilustração, não tem a palavra, tem texto, imagem. É um livro assim, feito com muito carinho, muita afetividade. E daí eu quero fechar contando então, a minha novidade aí, que é, na pandemia, ao escolher livros, poemas, né, de poetas, eu vou ler Cruz e Souza. E ao ler Cruz e Souza, está lá, não que eu tenha descoberto, está lá no livro, né, toda a poesia. Eu peguei uma coleção organizada pelo professor Lauro Juntos, que foi meu orientador de mestrado. Eu tenho essa coleção, que é uma coleção belíssima. E no livro derradeiro, que na verdade é publicado pós-morte, mas são os primeiros poemas, nós vamos ter os triolês, que era uma estrutura poética fixa do século XVII, XVIII, francesa, em que são 8 versos. E esses 8 versos, o primeiro rima com o quarto, e o segundo e terceiro com o sétimo e oitavo. E isso faz quase um trava-línguas, essa repetição de versos. Então, eu selecionei 20 poemas, fiz a organização, e Annelise Zimmermann está fazendo as ilustrações, e o livro está saindo em maio, junho. E daí estou contando aqui, quase que em primeira mão, essa novidade. E que, como é dentro de um edital, Elizabeth Anderle, ele vai ser disponibilizado para as escolas do sul de Santa Catarina. E do sul de Santa Catarina, porque lá eu nasci, em Santa Rosa do Sul, né, é a minha terra de origem, e é para onde eu quero depositar também minhas forças agora, a partir de um instituto cultural. Então, estou contando um monte de novidades nessa live. Eu acho que eu termino, então, essa primeira parte. Eu vou buscar aqui a minha seleção de poemas. Eu termino, então, essa parte, né, esse terceiro momento, com um poema que está nesse livro, Negritude. São poemas de Islã. Então, eu não vou ler, não sou rap, então não vou ler como a autora faz, né? Que ela é rapper, que é a Luz Ribeiro, de São Paulo. Então, não façam comparações, tá bem? Então, vai lá. Meninilinhos.
Os meninos passam liso pelos becos e vielas. Os meninos passam lisos pelos becos e vielas. Os meninos passam lisos pelos becos e vielas. Você que fala becos e vielas, sabe quantos centímetros cabe no menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quando vocês citam quebrada nos seus TCCs e teses, vocês citam as cores das paredes natural, tijolo baiano? Vocês citam os 6 filhos que dormem juntos? Vocês citam que geladinho é bom só porque custa um? Vocês citam quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vidros não se abaixam? Não citam, não escutam, só falam, falácia. É que vocês gostam mesmo do gourmet da quebradinha, um sarau, um sambinho, uma coxinha. Mas entrar na casa dos meninos que sofreram abuso de dia não cabe nas suas linhas. Suas laudas não comportam os batuques dos peitos. Laje vista para o córrego. Seu corretor corrige a estrutura de madeirite. Quando eu me estreito no beco feito para os meninos, P de impróprio, eu me perco. Me perco. Por não saber nada, por não ser geógrafa, invejo tanto esses meninos mapa. Percebe? Esses meninos desfilam moda havaianas número 3540. E todo que é tamanho exato para o seu pé, número 38. Esses meninos, tudo sem educação, que dão bom dia, abrem até portão, estão tudo fora das grades escolares, nunca tiveram reforço de ninguém, mas reforçam a força e a tática do tráfico. Mais um refém. Esses meninos não sabem nem escrever, mas marcam os becos, tudo com caquinho de tijolo. TCC, pro CV, vê, não vê? E os meninos corre, faz seus corres. Podia ser até adaga, flecha e lança, mas é lançado fora, vive sempre pelas margens. Na quebrada do menino, não tem nem ônibus pro centro da capital. Isso me parece um sinal. É tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar. E os meninos, malandrão, faz toda a lição. Acorda cedo e dorme tarde, é chamado de função, que é a casa, mas é a fundação. Tem prestígio, não tem respeito, é sempre suspeito, em qualquer situação. Vocês já pararam para ouvir algumas vezes os sonhos dos meninos? É tudo coisa de centímetros. Um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caiba no pé. Um aviso. Quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros. Porque esses meninos sentem metros. A ideia também de trazer esses poemas, amarrando a minha fala, é para mostrar um pouquinho também, né, para a gente perceber o quanto é possível a gente sensibilizar e ser sensibilizado pela palavra poética. E aqui entra a palavra do mestre Antônio Cândido. A literatura, o direito à literatura, é fundamental. E a literatura tem o poder de nos humanizar. Então, convido o Sidney para a gente ver as perguntas, a gente dá conta, né, como se eu tivesse respostas. Então, grato, Eliane, pelas tuas contribuições. Acredito que, assim como muitos,
a gente acaba se sentindo contemplado pela tua fala. Então, para dar continuidade a esse bate-papo, vou seguir com as perguntas que foram lançadas. Eu começo em a pergunta da Carla Santos, às 7h29. Você vê os movimentos migratórios dos últimos tempos como positivos para o mercado editorial brasileiro, ampliar a oferta de literaturas africanas? Então, a gente teria que pensar com a Carla em quais os movimentos migratórios que ela está trazendo, né? Porque, enfim, se a gente pensar assim, os haitianos, mas não estão na categoria, né? São negros, mas, enfim, quais seriam esses movimentos migratórios? Mas se a gente for falar da diáspora como um todo, desde sempre, né? Desde que a gente vem com os navios negreiros escravizados, enfim. Então, esse movimento migratório deu-se desde sempre. Mas o que eu tenho discutido, o que eu tenho avaliado é muito a produção que já está consolidada, que está presente. E são esses livros que eu vejo chegar, né, que eu tenho acompanhado, são os escritores que estão produzindo em seus países, muitos até em Portugal, não em Moçambique ou em Angola, e esses livros chegando aqui no mercado editorial. E também a gente tem alguns escritores que estão sendo convidados a publicar aqui, né? Como Rogério Manjatti, por exemplo, ele tem um livro pela editora Ática que já é de 2012, se eu não me engano, ou 2009. Quando ele vem fazer uma palestra, ele é escritor, né? E ele escreve esse livro aqui no Brasil, aqui no Brasil, para o mercado editorial brasileiro. E esse livro só foi publicado em Moçambique em 2019. Então, assim, eu tenho acompanhado muito esse movimento de Moçambique, que é o recorte que eu tenho feito. É difícil a gente dar conta de tudo, né? Mas Angola também tem alguns textos escritos com Ondjak, sobre a produção de Ondjak, que chega aqui para a infância em 2005, 2006, com a editora Língua Geral, o Coelho Saltitão. E depois ele mora aqui durante mais de 10 anos e ele retorna. Então a gente tem esse retorno. Ele fica aqui, mas agora ele retorna, está em Angola, criou uma editora, criou uma livraria, enfim, retorna ao seu país. Então eu tenho trabalhado muito com essa produção. Não tenho acompanhado se essa migração contemporânea tem resultado, né? Tem escritores de Moçambique, Angola, Cabo Verde, ou Guiné-Bissau, enfim, ou de outros, Costa do Marfim, e estão produzindo aqui. A formação superior. Então, Carla, eu por exemplo, eu oriento o professor Etelvino Guila, que é da Eduardo Mondlane, da universidade, né? Ele está fazendo doutorado aqui no Brasil, na UFSC, e eu o oriento. Ele não está trabalhando com literatura infantil, então, assim, eu não tenho acompanhado ou percebido que quem vem fazer uma produção, um trabalho acadêmico, que acabe produzindo literatura. Eu não fiz esse levantamento e desconheço de algum levantamento nessa linha, tá? Para te dizer assim com maior certeza. Mas desconheço. Eu acho Maravilha. que respondi. Maravilha. Então, espero que tenha... Ela continua aqui. Sim. Eu acho que eu vou aguardar tu trazer as perguntas, porque eu estou aqui, mas me perco. Estou no chat aqui, mas estou meio perdida. Vou deixar tu trazer as perguntas. Tá, vou trazer o próximo questionamento aqui, então. Qualquer coisa a gente volta aqui para a Carla.
Bibliovagas, às 7h30. Mia Couto é literatura africana? Então, se a gente parte de que a literatura brasileira é aquela escrita por brasileiros, né, a gente tem muita essa questão da adjetivação. Mia Couto é literatura africana, ele fala sobre uma África, né? Causa-me estranheza quando às vezes a gente para, eu já ouvi isso, eu já vi em eventos com Mia Couto, e as pessoas assim, mas ele é branco, como? Como se daí também é um estereótipo acreditar que a África é toda negra, né? Mas a gente sabe que teve a colonização portuguesa, né? Os países ficaram independentes, os que foram colonizados pelos portugueses até 74, a gente sabe que houve luta, guerra armada, né? Luta armada pela independência, e depois guerra civil também pós-independência. Sabe-se também que muitos dos brancos que ficaram, né, os portugueses, Mia Couto nasceu na África, né, mas o pai dele, por exemplo, Fernando Couto, vai morar em África, mas eles ficam, e eles apoiavam a libertação, né, e ficam nesse país pós-libertação, enquanto muitos foram convidados a se retirarem, enfim, ou saíram também na construção desse novo país pós-74. Então, Mia Couto é literatura africana. Eu acho que não tem como dizer que não. Ok. Pergunta respondida. Então, agora vem a pergunta da Priscila Macedo, às 7h32. Eliane, o que tu acha do livro da Ana Maria Machado? Poderia dar sua opinião? Depois vem também a Rafaela, já vou emendar os dois, porque a Rafaela também pergunta, mesmo a conseguir pegar aqui, né? Que a Rafaela também pergunta a minha opinião sobre Menina Bonita do Astro. Olha, a gente tem vários trabalhos já, eu tenho um texto também que eu escrevi sobre alguns livros, e um deles é sobre a Menina Bonita do Astro. Se a gente faça esse teste, protagonismo negro, menina negra na literatura infantil, vocês estão atrás de um livro, vai aparecer assim, vários sites, blogs, com trabalhos com o livro A Menina Bonita do Astro, tá? Como se nós não tivéssemos mais meninas representadas na literatura. Temos meninas negras, temos muitas. Mas, durante muito tempo, a Menina Bonita do Astro, ela foi quase que rainha sozinha, se formos pensar, né? Ana Maria Machado escreve esse livro na década de 80. Antes, saiu uma versão na revista Recreio, na década de 70. Então, se a gente for pegar, ele é um livro datado na construção textual. Então, o termo mulato, hoje, a gente não usa essa expressão. Mas veja, na década de 80, a gente via as mulatas do Sargentelli. Esse termo era usado e era até apelativo na erotização, enfim. Mas não tinha essa discussão de mula, mulata, toda essa nomenclatura da palavra, né, da semântica que guarda o termo mulato. Há críticas também no livro. Então, veja, eu contextualizo o livro, demarco ele historicamente, que ele tem a sua importância historicamente, porque positivava uma representação de infância. Mas tem termos que hoje a gente considera grandes escorregões. É como dizer que os negros eram escravos. Eles eram escravizados. Né? Não era algo deles, né? que eles quiseram. Então, ali a gente tem a representação da cor, não da etnia. Isso as comparações que a mãe faz, né? O próprio jogo, a própria brincadeira estrutural que a Ana Maria Machado vai fazer, ela só tem implicações de identidade se o professor mediar isso. Caso contrário, fica uma brincadeira, né? Eu posso me jogar numa lata de tinta preta, né, para ficar negro,
Então, tem algumas questões no livro que são, hoje, são lidos de outra forma, né, do que eram lidos na década de 80. Tem vários, eu gosto muito de uma expressão do Camões, na verdade é um verso do Camões, né, que ele diz: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O tempo é feito de mudanças. E a literatura tem isso também. Uma literatura que afeta em determinado momento, ela pode não nos afetar anos depois, séculos depois. Tem vários livros que fizeram sucesso no século XVIII e hoje só assim, quem pesquisa é que se debruça sobre alguns títulos, né? Eu acho que respondi. Ah, certo. Respondido, então. Próximo questionamento é da Nelly Mioto, às 7h38. Como considerar a carga cultural na influência nas tradições de literatura negras para as línguas, para outras línguas? O tradutor consegue ser isento? É complicado, né? Então, assim, eu trabalho com tradução, tá? Mas na tradução eu tenho trabalhado muito com a tradução para outras mídias. Então, assim, a narrativa para os quadrinhos, para dança, para, né, corpo, enfim, movimento. Mas tenho estudado a tradução também. Mas na língua portuguesa, a gente não fala em tradução. Então, a gente está de uma língua, na verdade, uma língua para a mesma língua, né? Que é a língua portuguesa. Mas existem vocábulos, pegando aqui as literaturas africanas de língua portuguesa. Mas muitos vocábulos são diferentes. Isso acontece até no português brasileiro e no português de Portugal. Tem aquele bem conhecido que é a bicha, né? A fila. Puto, que são crianças em Portugal. Então, em Moçambique, a gente pode pegar, deixa eu ver, maninguinais, que é uma gíria, que é muito bom, muito legal. Que se o personagem diz maninguinais, a criança brasileira provavelmente não vai entender. Então, tem um glossário. Isso a gente tem encontrado nos livros da editora Capulana, de outras editoras também, que trazem os escritores africanos de língua portuguesa. Machamba, que é a roça, né? Ela foi a Machamba, com a sua enxada, ela foi a roça, ela foi cultivar. Então, a palavra Machamba aparece lá no glossário. Então, o glossário tem sido utilizado muito. Agora, a tradução de Sani, por exemplo, e outros escritores que não são de língua portuguesa, eu não tenho acompanhado as traduções, mas a tradução, o tradutor, eu tenho uma linha que é o tradutor, ele é um coautor. Quando ele vai fazer a tradução, muitas vezes ele não faz a tradução ao pé da letra, né? Essa seria uma tradução quase que do Google Tradutor, e que daí pode dar problemas. O tradutor, ele vai pegar os aspectos culturais daquela língua fonte para a língua para qual vai traduzir. Então, não vejo como infidelidade, né, nesse caso, mas nessa coautoria, de aproximar a criança do texto fonte, mas também que ela se aproprie de forma adequada daquele texto. Né? Não sei se respondi. Obrigado pela resposta. Novamente a Priscila Macedo, às 7h49. Nas bibliotecas comunitárias da Beabá, utilizamos uma classificação de cores, que une os livros escritos por escritores negros, escritores africanos e de temática negra. Tu, enquanto pesquisadora, poderias dizer o que achas desse tipo de classificação?
Achas importante demarcarmos esses livros nas bibliotecas? Olha, eu acho importante. Mas estou entendendo, assim, daí é o meu ponto de vista, não sou bibliotecária, entender isso também, né? Então, mas depois até, enfim, vou consultar o Sidney depois, que está numa biblioteca comunitária, então, para entender essas questões da catalogação, das possibilidades de catalogação em bibliotecas comunitárias, né? Eu preciso seguir, pelo que eu estou entendendo, aquela regra fixa dos números, enfim, da catalogação. Desculpe os bibliotecários aí, rígidos, da biblioteconomia. Mas essa classificação que vocês estão fazendo, ela já é algo de positivo, porque ao separar, está dando visibilidade, também marcando aquela literatura, para que o professor, a criança, o leitor, quem venha, né, a essa biblioteca, encontre esse material já disponibilizado. Agora, o que eu faço é ainda fazer essa diferenciação, negros, africanos e de temática. Eu ainda faço essa distinção, mas teoricamente, né? Quiçá que a gente tenha um acervo grandiosíssimo e que pudesse fazer isso, mas também entendendo que essas caixinhas, elas podem transitar, que é o que vocês estão fazendo quando colocam os três. Tem uma especificidade aí, né? É como, daí na minha fala, vocês já discutiram na segunda-feira, se eu não me engano, não, mas discutiram sobre a questão indígena. Então, a temática, a gente pode pensar na literatura de temática indígena e a literatura indígena. Então, o branco, né, ou não negro, ou não indígena, tematiza, traz a cultura indígena, mas não é indígena. E a literatura indígena. Então, vou pegar o exemplo, Werner Zotz e Daniel Munduruku. Tem uma distinção. Posso colocar tudo no mesmo acervo? Posso, mas eu também posso fazer essa distinção, e daí cabe ao bibliotecário que vai atender, explicar isso, né? Então, utilizam uma cor, ok, Priscila? Eu lembro que esqueci o sobrenome da professora Yara, da URGS, que lá nos primórdios, né, na década de 80, ela tinha um livro em que ela pensava uma biblioteca infantil e trazia isso por cores também, que era muito bacana. Assim. Maravilha. Agora, da Adriana, às 7h49. Saber se ainda há instituições ou mesmo professores que se mostram relutantes em trabalhar junto a seus alunos a temática da literatura afro-brasileira, mesmo sendo isso algo inaceitável. Olha, Adriana, a gente vê isso quase que diariamente, né? A gente pode trazer exemplos bem presentes, assim, o livro da Kilson Oliveira, né? Oba-Oba, que foi retirado de uma escola, acho que foi em São Paulo, há 2, 3 anos atrás, e depois os pais conseguiram, quer dizer, a comunidade conseguiu que fosse revertido. Tem várias situações aí que são conhecidas nacionalmente, né, de exclusão de títulos. Então, principalmente os títulos que trabalham com a representação das religiões de matriz africana. Né? Vários. A gente tem a atual ministra, eu não vou dizer o nome, mas é que diz que eu teria que... eu estou de rosa. Mas, enfim, rosas e azuis, né? Tem um vídeo dela, antes de ser ministra, em que ela faz uma preleção onde ela traz, num culto, onde ela traz vários livros infantis que não devem ser lidos, porque livros de representações negras, né?
Então, e na questão dos professores, a gente ainda tem alguns professores, tem professores que não compreendem o porquê, principalmente quando se diz assim, ó, que a criança negra tem que se ver representada no livro para a infância. Eu sempre digo que a representação negra ela é importante para todos. E mais ainda, para que a criança branca veja que a criança negra pode ser protagonista. Tá? Porque se a gente diz que é para que a criança negra se veja representada, eu já iniciarmos por aí, porque isso é importante também. Mas tem professores que dizem, não tem criança negra na minha sala, eu não preciso ouvir isso várias vezes. E acredito que vou continuar ouvindo. Então, é um exercício, sim, é um exercício constante, quase que um ativismo, e necessário a gente reafirmar a importância que tem a representação da diversidade e da diferença. Quanto mais, melhor. Né? Então, a gente tem vários livros escritos, agora eu não vou nem saber, a Janaína tá, eu não vou saber dizer o nome dos autores, que vergonha, mas escritoras japonesas, né, que trazem a representação japonesas, livros estrangeiros, que trazem representações de esquimós, de crianças, né? Eu acho que essas representações, elas precisam estar mais presentes em todos os espaços. É isso que a gente chama de pluralidade, né? E diversidade. Ou melhor, diferença. Daí eu estou pegando aqui a questão racial. Agora, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Certo. Bom, a gente tem mais alguns minutos aqui, se não sinalizarem outras perguntas, mas acho que então a gente pode estar encaminhando, professora Helena, para as suas considerações. Ok. O pessoal colocou aqui que é a professora Yara Neves. Então, eu também esqueci o sobrenome, mas houve uma época que eu fiz participei de vários eventos em que a professora Yara, né, que é da URGS, sobre bibliotecas, enfim. Teve uma época que ela vinha muito aqui também pelo sistema, pela Associação de Bibliotecários de Santa Catarina. Então, eu queria, para finalizar, né, agradecer a Aline, pedir desculpa. Eu sei que é um exercício aí que tenta dar conta, né, da interpretação. A gente fala muito rápido, daí quando eu me empolgo, mais ainda. Mas agradecer, então, a tua parceria, que ficou o tempo todo aqui no vídeo comigo, ao Sidney, né, pela atenção antes do evento, também pela preparação, e daí toda a equipe, pelos cuidados, para este momento acontecer da melhor forma possível. Que a gente reconheça o espaço da biblioteca como um espaço importante, um espaço irradiador, né, esse espaço de vida, esse espaço pulsante, seja da escola, seja da comunidade, e na bibliotecária que está aqui, que conheça a biblioteca do seu município, conheça a biblioteca das escolas, né, que são abertas. A gente sempre tem que entender que a escola é da comunidade. Se eu tenho uma biblioteca na escola da comunidade, eu também tenho que me aproximar dela, de algum modo, né? E respeito, muito respeito, e conhecer as bibliotecas comunitárias, que elas estão aí fazendo um papel maravilhoso. Vou finalizar. Eu não estou aparecendo, eu não estou vendo vocês agora, mas eu abri aqui um poema meu que está no Ruído Manifesto, na revista, né? E que eu dedico à Biblioteca Municipal, né, Pública de Sombrio, Santa Catarina. Eu escrevi para aquela biblioteca. Esse poema já é antigo,
pé por pé, no silêncio da tarde mansa, penetro no espaço de novidades, novidades infindáveis. Toco, retoco, um a um, os livros da estante, no prazer constante da descoberta. Desvendar mistérios, conhecer caminhos, embrenhar-se em desconhecidas aventuras oladas. Meu destino, viajar por labirintos de palavras, catalogadas e encadernadas sobre a estante adormecida. Eu a penetrar no mundo de sonhos reais. Maravilha, É isso. maravilha, professora. Queria, então, agradecer a todos e todas que nos acompanharam até agora, a todos e todas envolvidas, a CRB da 10ª Região, a Associação Rio Grandense de Bibliotecárias, que nos fizeram esse convite e proporcionaram essas lives. E acho que podemos dar por encerrado, então. E, mais uma vez, uma boa noite a todos. Até breve, até a próxima oportunidade de nos reencontrarmos.